comigo, Jesus é vencedor em todo tempo, sempre. Diga para o seu irmão, meu irmão, Jesus é vencedor. Eu não sei como você está aqui hoje, mas comece a adorar o Senhor. Antes mesmo de ver aquilo que Ele pode fazer, adore, declarando que Ele é vencedor. Aleluia. Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor. Jesus é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor. Pegue a sua mão e declare: vencedor, 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 sempre o vencedor. E o nosso inimigo, Satanás, é o perdedor, é o perdedor, é o perdedor. Satanás é o perdedor, é sempre o perdedor. Diga mais uma vez: Satanás é o perdedor, é o perdedor, é o perdedor. Satanás é o perdedor, é sempre. Então pise na cabeça do diabo e declare: perdedor, 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 sempre o Jesus, Jesus é o vencedor. Aleluia. Jesus é o vencedor. Então declare, Lagoinha, aleluia. Vencedor, 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 sempre o vencedor. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Oh, aleluia! Garante a vitória. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande, e este preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande, e este preço foi o sangue de Jesus. Garante a vitória, Jesus. Oh, aleluia! Garante a vitória. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Declara, igreja: demônio aqui não pode ficar. Tem que sair, porque nós temos um poder celestial. Tem que sair, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Cadê a unção? A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Poderoso é o nosso Deus. 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 Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. 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 Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Poderoso, poderoso é o nosso Deus. Cristo remove as montanhas e tem poder para salvar. Sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Bendita palavra. Que nesta noite ela nos console, nos edifique, nos exorte. Que a tua palavra possa trazer salvação aos corações daqueles que ainda não experimentaram do teu perdão. Que possa provocar a reconciliação daqueles que estão desviados. Que possa levantar aquele que está caído, mas acima de tudo, Senhor, que nesta noite tua palavra venha como um martelo que esmiuça a penha, como a espada que divide alma e espírito, que através da tua palavra sejamos mais e mais parecidos com o Senhor, em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Faça-se agora. Que haja toda quietude para podermos ouvir a palavra e aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que esses 3 domingos que eu estive fora, eu podia não estar aqui, mas o meu coração estava aqui com os irmãos, abençoando, e vi um modo tão carinhoso como que Deus cuidou, quantas vidas foram salvas nesses dias. Mas eu estava assim, junto com um grupo, uma caravana de 204 irmãos, que tivemos o privilégio de ir ao Egito e a Israel. Foram momentos assim, preciosíssimos. Momentos assim, de podermos ler a palavra com os nossos pés. Ou seja, andando por aqueles lugares que encontramos aqui na Bíblia, de pisar ali, não significa que seria realmente aquele mesmo lugar, mas era a mesma região. Você chega no Mar da Galileia, é o Mar da Galileia. Quando você chega em Jerusalém, é Jerusalém. Quando você vai em Cafarnaum, é Cafarnaum. Quando você vai em Tiberíades, é Tiberíades. Compreende? Então, para nós foram momentos assim, tão preciosos, momentos assim de ouvirmos Deus, momentos de clamarmos ao Senhor. Não significa que se nós orarmos lá em Jerusalém, a minha oração vai ser mais ouvida lá do que ouvida aqui. Não tem. A nossa fé não tem superstição alguma. Uma ida a Israel é alguma coisa assim, tão magnífica, tão bonita, é um carinho de Deus, mas por outro lado, é um grande desafio. Nós começamos a viagem pelo Egito. E o Egito atualmente é um país que vive sob um domínio islâmico muito grande. Praticamente quase 90% da população é de muçulmanos. E é uma situação delicada. Hoje nós podemos pregar a palavra de Deus aqui, as portas estão abertas, essa pregação está indo para a televisão, para o rádio, escrevemos, temos todo nível de liberdade. Mas nesses países não existe liberdade. Missionários não podem entrar, é uma situação. Essa semana passada, eu estava lendo sobre um pastor tão precioso, e ele trabalha em Bagdá, lá no Iraque. E no ano passado, num batismo, ele batizou 14 que se converteram do islamismo à fé cristã. Em poucos dias, dos 14, 11 foram assassinados. A nossa liberdade é tão grande. E porque ela é tão grande, muitas vezes a fé, o compromisso dos filhos de Deus aqui no nosso país, não é aquele compromisso assim, até as últimas consequências. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado.
Diga para ele, meu irmão, no nosso país, de cada pessoa que já esteve assentado, onde você está sentado, 5 delas que estavam assentadas aí, estão hoje, infelizmente, fora do caminho. A maior igreja do Brasil é a igreja dos desviados, daqueles que estão longe, daqueles que experimentaram uma graça. E num país como esses, quando a pessoa converte para valer, porque ele sabe que a própria vida dele está em risco. Eles não têm essa liberdade de adorarem como nós adoramos. Ao contrário, as igrejas são chamadas, muitas delas assim, como igrejas subterrâneas, ou seja, assim, que não aparecem. E nesta noite, eu quero trazer ao coração dos irmãos um pouquinho dessa realidade, mas ao mesmo tempo, eu quero deixar um grande desafio, que é alguma coisa tão simples. A nossa fé, a fé cristã, ela é simples demais. Porque ela é simples, as pessoas complicam ou entram por caminhos assim, os mais absurdos, porque ela é simples demais. Tudo que temos aqui na Bíblia, nós acabamos de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Não existe nada na Bíblia, nada que está aqui sem um propósito. Nada. Ao ponto de Jesus Cristo falar que ninguém pode negligenciar nenhum tio, nenhuma vírgula. Ou seja, tudo que está aqui tem um propósito. E o propósito de Deus é que através da sua palavra, nós sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo à imagem do Senhor. Todos os episódios que temos aqui, no Velho Testamento, eram apenas o quê? Apontando para Jesus, apontando para o ministério, para aquilo que ele iria realizar. Quando você entra no Novo Testamento, é exatamente o cumprimento de todas as profecias, afirmando essa verdade, que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o nosso Redentor. Mas no nosso dia a dia, nós encontramos aqui esses propósitos. O Egito é um país de 85 milhões de habitantes hoje. A cidade do Cairo tem mais de 17 milhões de habitantes. O Egito já foi a maior potência do planeta. Aquilo que os Estados Unidos é hoje, o Egito foi há muito tempo atrás. Quando você entra no Museu do Egito, o que você encontra no museu é somente coisas tiradas dos túmulos. Tudo no Egito fala de morte, tudo. As pirâmides, as múmias, tudo que você vê no Egito fala de morte. Agora, nós temos uma ligação muito grande. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. A partir do versículo de número 17, nós vamos começar a conhecer um significado tão profundo. Como Deus tirou o seu povo do Egito, que viveu ali debaixo de uma escravidão, de um domínio, durante mais de 400 anos, e como Ele levou esse povo para uma terra, que era a terra da promessa, mas o que acontece tem uma mensagem para nós, e eu quero ler para os irmãos. Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado. Vê se ele está com a Bíblia. Se ele não está, ofereça a sua para que ele leia com você. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Porém,
Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqui é um retrato da saída do povo para ser levado para a terra. Essa palavra deserto aqui, o deserto do Egito, no Egito já começa o deserto do Saara. Mas não pense que seja aquele deserto assim de areia. Não tem nada de areia. Tem areia, mas é de pedra. É coisa seca. É aquele terreno assim duro, seco. E Deus leva o povo por esse caminho. Quando o faraó, depois daquelas 10 pragas, abre a porta e diz: vocês podem ir embora. O versículo 17 diz: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que é mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olhe para mim. Muitas vezes, quando uma pessoa vem para Jesus, é como se fosse a saída dela do Egito também. O Egito é o sistema dominante, o sistema de escravidão, aquele domínio horrível, tão horroroso, onde as pessoas não têm liberdade, vivem debaixo de tanta opressão. Mas muitas vezes ele acha: eu me converti, agora a vida vai ser tão gostosa, vai ser isso, vai ser aquilo. Muitas vezes Deus leva a pessoa a viver momentos assim, tão delicados, mais longos, exatamente para que a fé se robusteça, para que ele seja realmente forte na fé. Por isso, o verso 18 diz que Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Verso 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Um dos momentos mais bonitos da viagem, foram muitos, mas um deles aconteceu exatamente nesse texto que vamos ler. O Mar Vermelho não é vermelho, é bem azul, viu? É bem azul, azulzinho, 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 mas é chamado o Mar Vermelho. E estivemos nesse lugar chamado Mara, onde foi aquele lugar onde, logo depois da saída, eles experimentaram uma situação tão terrível. E aquele oásis ali, até hoje, está ali. E junto àquele oásis tivemos a oportunidade de ver, de ouvir, de pisar ali, de sentir aquele calor, calorento mesmo, em uma situação tão delicada. Mas diz aqui o texto, verso 21, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Depois que saímos daqui, nós subimos ao Sinai. O Sinai está ali no deserto, E subimos, a gente faz essa subida à noite, porque é longa subida, muito longa, e lá em cima é frio, mas é frio. Era madrugada, mas a gente fica batendo dente de tão frio. Por isso que durante o dia, Deus guiava o povo numa coluna de nuvem durante o dia. Era como se fosse um guarda-chuva enorme. Praticamente 2 milhões
caminhando debaixo daquele guarda-chuva, de ar-condicionado, sabe? Ali, o amor de Deus, o carinho. À noite, no frio, Deus virava o botão e aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo. Em outras palavras, aquecia o povo. O povo ficava aquecido à noite e durante o dia, o ar-condicionado de Deus soprando sobre o povo. Olha o carinho. Mas olha o capítulo 14. No capítulo 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Olha o verso 3. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eles tinham saído do Egito, não estavam mais lá. Naquela época não tinha GPS, tinha apenas aquela direção de Deus. E agora, diz aqui, Faraó iria dizer aos egípcios: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Verso 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e assim o fizeram. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Verso 6. E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos, e os carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. Verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Observem aqui, irmãos, um momento. Olha o versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram. Fale comigo. Temeram. Sabe o que é temer? É ter medo. Aquele medo mais medonho. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E olha o que eles falaram. Uma coisa é clamar a Deus e outra coisa é falar às pessoas. Olha o que eles falaram a Moisés, o verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Vamos falar? Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Faça assim. Nós falamos demais. Nossas palavras têm poder. Há poder em nossas palavras para edificar e para destruir. Há poder em nossas palavras para levantar e para derrubar. Há poder em nossas palavras para trazer vida e há poder em nossas palavras para provocar a morte. Há poder em nossas palavras para assumirmos a vitória e há poder em nossas palavras para decretarmos a derrota. Há poder em nossas palavras para levantarmos e para derrubarmos.
O povo já tinha visto a intervenção de Deus. O povo já tinha visto as maravilhas do Senhor. O povo estava caminhando um caminhar de milagres. Cada passo era uma oportunidade de aproximar-se mais do Senhor e experimentar a libertação. Aquele povo que vivia antes escravizado, marcado pelas chicotadas, agora um povo caminhando para uma terra de promessa. Mas de repente, olha o que o povo começou a dizer. Verso 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Olha para mim, meu irmão. Deus te tirou do Egito, da escravidão do pecado. Não foi para você morrer no deserto. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E você, filho, quando você espreme a Bíblia, pode parecer algo tão absurdo e grande demais, mas você se torna imortal até o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Quando você anda de acordo com os propósitos do Senhor, quando o seu coração está realmente encharcado dessa convicção, eu estou fazendo uma caminhada, cada dia eu estou mais próximo do sonho de Deus para a minha vida, aquilo que Ele prometeu para mim. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para mim, não, Deus é Deus. Mas o povo, olha o versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quantas vezes pessoas começam a andar com Jesus na fé, mas andar com o Senhor tem o significado de você cortar as amarras do passado, aquele tempo lá atrás de escravidão, aquele tempo lá atrás de escravidão espiritual, aquele tempo lá atrás de escravidão aos pecados, a vícios, a situações as mais terríveis. Tem que existir uma ruptura, tem que ficar para trás, não deve existir mais lembranças. E aqui o povo estava com a lembrança dizendo: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Deus não iria tirar o seu povo do Egito para morrer no deserto. Deus não queria fazer do deserto um cemitério. O deserto seria apenas um caminho. O deserto seria apenas um meio para se apropriar daquilo que Deus tem. Filho, olhe para mim. Quando você guarda no coração essa certeza daquilo que Deus tem para a sua vida, no meio das dificuldades, no meio muitas vezes do desânimo, quando alguém vem e diz: é melhor viver aquela vidinha lá de trás. A uma moça de 38 anos, ela diz assim: não, é melhor eu ir viver na gandaia mesmo, ir para a prostituição, do que eu ficar esperando um marido que parece que nunca vai chegar. Quantas vezes segredos assim chegam ao coração, a pessoa não põe para fora, mas começa a ter aquele sentimento dizendo: eu fiz o que eu achava que era certo, mas os meus olhos estão dizendo que é errado. Eles estavam dizendo: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Mas olha o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: olha para mim, filha. Você pode levar as suas indagações a Deus. Você não precisa ficar acanhado de abrir o seu coração para Deus e falar: Deus, está doendo. Você, como eu mencionei, uma moça de 38 anos que quer casar e não casou. Você pode chegar e falar: Deus, está aqui, Deus. Não é errado você chegar para Ele. Deus vai responder a você. Deus vai falar para você. O que eu sei é que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O que eu sei é que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O que nós temos que saber é que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, em toda e qualquer circunstância, Ele sempre tem o melhor para nós. Olha o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. E nesta noite, você está recebendo resposta de Deus para a sua vida. Moisés respondeu dizendo, olha o verso 13. Não temais,
aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Como? Milhares de soldados egípcios, os carros de ferro de Faraó, aqueles cavalos que vinham de uma forma assim tão terrível, a poeira sendo levantada no deserto, aquele barulho ensurdecedor do rufar dos tambores dos soldados, e o povo ali, desarmado. Mas a ordem de Deus foi esta: primeira coisa, não tem mais. Não tem mais. Vamos falar? Não tem mais. Outra vez? Não tem mais. Quantas vezes é tão difícil para nós descansar em Deus? Quantas vezes queremos ajudar a Deus? Quantas vezes o nosso coração quer ajudar a Deus? Mas a nossa fé começa dizendo: sossegue, sossegue, sossegue. Uma vez, um grupo estava brincando num lugar, junto de um rio, tinha um salva-vida, e de repente um rapaz começou a afogar. E todos correram e começaram a olhar, e o moço gritava por socorro, socorro, e ele descia e voltava. E o salva-vida ali. E as pessoas que estavam ali na margem começaram a ficar bravas com o salva-vidas, dizendo: vá, corre, vai salvá-lo agora. E o homem ficou parado. Continuou parado. E daí a pouco, ele entra na água, vai nadando, apanha um rapaz e o traz para a margem. E os outros indignados falaram: mas por que você não foi logo? Ele disse: se eu fosse, ele ia me agarrar e não seria ele que ia morrer. Nós dois iríamos morrer. Eu tinha que esperar ele enfraquecer, entregar os pontos, porque aí eu podia tomá-lo nos meus braços. Não tem mais. Muitas vezes nós achamos que Deus não está no controle, mas o Senhor Deus está no controle da sua vida. E a primeira palavra que Moisés dá é esta: não tem mais. A segunda, aquietai-vos. Aquietai-vos. Fala para o seu irmão: meu irmão, fique quietinho. Vai chegar a sua hora. Vai chegar. Aquietai-vos. E diz: vede o livramento do Senhor. Abra os olhos. Fale: abra os olhos. Abra os olhos. Muitas vezes nós achamos que o livramento do Senhor vai ser de uma maneira, vai ser assim, vai ser assim. Não deixe Deus ser Deus. Não ensine a Deus a ser Deus. Não dê relógio para Deus. Deixe Deus ser Deus. E olha o versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pare de reclamar, irmão. A murmuração é um dos pecados mais abomináveis na Bíblia. Eu nunca vi alguém ser excluído da igreja por ser murmurador. Já vi pessoas serem excluídas, disciplinadas, por ter feito isso e aquilo outro. Nós temos aprendido que murmurar significa o quê? É eu dizer: se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente do que Ele está fazendo. Murmurar significa isso: se eu fosse Deus, eu ia fazer melhor do que o que Ele está fazendo. Se eu fosse Deus, eu com 38 anos sem casar, eu já teria casado há tanto tempo. Se eu fosse Deus, sabe, deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. O crente fala pouco, faça assim.
Você tem que falar muito para pregar o Evangelho. Você tem que falar a tempo e a fora de tempo. Mas os caminhos de Deus, querido, deixe Deus ser Deus. Sabe, Deus faz os seus milagres, as suas atuações, para calar sua boca, para fechar sua boca. Fecha a boca, meu irmão. Diga para o seu irmão, fecha a boca. Fale pouco. Fale pouco. Fale pouco. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. Pare de reclamar, meu irmão. Pare de reclamar. Quando você parar de reclamar, você tem a vitória. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Agora, olha o verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Está falando para o Moisés ali, o líder. Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Porque clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Vai marchar como? O povo estava ali na margem do Mar Vermelho. Não tinha ponte. Não tinha um navio para atravessá-las para o outro lado. Nosso grande problema, o primeiro problema é a boca. O segundo problema são os olhos. Por isso que Jesus disse, se seus olhos forem bons, se seus olhos forem bons, se seus olhos forem bons, tudo será diferente. O que nós vemos, olhe para mim. Quem está vendo o pastor Márcio aqui? Você está vendo apenas a casca, querido. Eu não sou o que você está vendo. E se eu posso perder esse braço? Pastor Márcio, acabou? Eu posso perder outro braço? Pastor Márcio, acabou? Eu posso perder as minhas orelhas? Pastor Márcio, acabou? Posso perder minhas pernas? Pastor Márcio, acabou? Nós somos um espírito. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Você vê, você não está me vendo. Você vê a manifestação do pastor Márcio. Se ele está triste, o rosto vai ficar triste. Se ele está abatido, o corpo se abate. Se ele está alegre, você vê a manifestação do lado de fora. Mas nós não somos. O mundo espiritual é invisível. Você não está vendo. Mas pelo menos ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, tem 2 anjos. Ao seu lado tem 2 anjos. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Os anjos são invisíveis. Houve um momento quando o profeta subiu no monte, acossado pelos inimigos que estavam lá embaixo, e o profeta sobe com o auxiliar dele para o alto monte, e lá embaixo aquele exército enorme, e o profeta estava lá em cima, bem cantando, bem tranquilo. E o moço inquieto falando, como que você consegue ficar quieto? Olha lá embaixo o exército que vem para nos assolar. Naquela hora ele ora e diz, Senhor, abre os olhos dele. E quando ele abriu os olhos, ele viu um monte cheio de milhares, potencialmente milhares e milhões de anjos. E ele olha e diz, eu estou vendo. E ele diz, mais são os que estão conosco do que aqueles milharezinhos que estão lá embaixo. Abra os olhos. Sabe, querido, é o momento que você tem que abrir os olhos. Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche.
Olha o verso 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés podia estar falando, bem, será que vai acontecer mesmo? Querido, se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você fazer, faça. Sabe, a fé é você chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Fé não é aquilo que muitas vezes você tem imaginado. Fé é você estar dentro do plano, do propósito do Senhor, e você pode caminhar, e caminhar. Aqui o Senhor diz, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Como? Dividir o mar? Exatamente, divide. São 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, que só de homens eram mais de 5.000 homens. Comece a dividir, vai alimentar o povo. Nós queremos ver primeiro, para depois agir. E a palavra diz para nós agirmos em fé, e nós vamos ver. A palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Verso 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios que vos sigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. Olha o verso 19. Então, vamos falar? Então, tchan, 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 tchan. Sabe, tem essa hora que você vai ouvir, tchan, 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 tchan. Vamos falar? Tchan, 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 tchan. Outra vez? Tchan, 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 tchan. Sempre vai ter esse então, sabe? Até para você, minha irmã de 38 anos que não casou e quer casar, vai ter uma hora que vai sentar perto de você alguém e você vai falar tchan, 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 tchan. Compreende? Ou seja, você que está orando por algo, uma casa, seja o que for, aquele momento que chega e bate o testemunho dentro de você e você vai falar como? Tchan, 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 tchan. Em outras palavras então. Olha o verso 19. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Ou seja, o anjo que vinha à frente foi para trás. Se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Muitas vezes nós achamos que Deus faz assim. Não. O vento foi soprando toda noite. Faz assim. Só pare de soprar quando todo o mar estiver aberto. Soprou toda aquela noite. Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Olha o verso de 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Fez a maior confusão, hein? Deus é Deus de confusão também. Emperrou-lhes as rodas dos carros. Olha o que ele fez. Emperrou as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Será que você consegue vê-los assim, empurrando as rodas e deslizando? O chão que antes era, o povo de Israel entrou, estava tudo sequinho, e eles ali tudo cheio de lama, deslizando. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha o verso 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar,
Há um momento que Deus diz para você estender a mão para abrir. E há um momento quando Ele diz para você estender a mão para fechar. Existem bênçãos na nossa vida que vão durar durante um tempo. E tem bênçãos que foram apenas para o momento. Outras vão durar para sempre. O mar não ficaria aberto para sempre. Ele iria fechar. Existem coisas que são bênçãos para nós durante um tempo. Tem outras que só vai dizer, agora não é mais tempo. Nós precisamos ter a sensibilidade para perceber a direção de Deus na nossa vida. Ele tem as chaves para abrir e para fechar. Quando Ele fechar, não fique bravo com Ele. Não fique bravo. Ele abriu uma porta para você e você foi para um emprego maravilhoso. E de repente, quando tudo estava indo tão maravilhosamente bem, você é demitido do emprego. Você tem duas atitudes: ficar bravo com Deus ou descansar nele. Senhor, o Senhor abriu essa porta, o Senhor fechou essa porta. No seu trabalho, não é o seu patrão que tem domínio sobre você, é Deus. Porque quando a sua vida está nas mãos de Deus, não existe acasos em nossa vida. Existem propósitos. Quando lemos aqui o texto, disse o verso 26, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Vamos falar? Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Livrou naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha o verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Olha no capítulo 15. O capítulo 31, capítulo 14, termina com verso 31, começa com a expressão, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O capítulo 15 começa dizendo, então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aí ele vai cantando, ele canta. Moisés canta, o povo de Israel canta. Olha o versículo 20, capítulo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Cadê o moço do tamborim? Toque aí o tamborim para nós. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Toca! Cadê as meninas das danças? Cadê as meninas das danças? Hein? Vem cá. Ei.
Vamos ficar todos em pé. Vem aqui na frente um bocado de mulher, de homem, vem dançar. Vem, experimente. Cante um canto. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Você pode dizer: nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Quantos aqui são livres do Senhor? Quantos aqui foram libertos? Oh, cantai ao Senhor um cântico novo, porque lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Amém? Fique em pé um pouquinho ainda. A mensagem de hoje à noite, o que eu queria deixar no coração de vocês é uma mensagem. Esse cântico que foi entoado era um cântico certo. Esse era um cântico certo. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Ele precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Todo esse cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram, capítulo 15, verso 1: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os cavalos, o carro de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Aí ele vai cantando. O cântico era o cântico certo. Só que eles estavam cantando do lugar errado. O cântico de vitória não é para ser entoado depois, é para ser entoado antes. Esse cântico era certo, a dança era certa, a alegria era certa, mas só foi manifestado do lado errado. Fé é você cantar naquele momento de angústia, naquele momento de dor. É você cantar naquela hora das lágrimas. É naquela hora de pânico. É naquela hora quando você olha e parece que as coisas não são. Cantar do outro lado é tão fácil. Cantar depois é tão fácil. Mas quando você canta, meu irmão, quando você canta do lado de cá, quando você vê a fúria das trevas, os carros de Faraó, os tambores, o exército marchando, e você pode cantar. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. É você cantar a música certa, mas do lado certo. Sabe quando você canta assim, aí as coisas são tão diferentes. É naquela hora da provação, meu irmão. É naquela hora quando o Senhor quer te levar para mais perto dEle.
É naquela hora que quando você foi demitido do emprego, nunca teve aquele salário que você teve até hoje, e de repente você continua dizendo: eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. É você cantar naquela hora, quando o médico traz o exame e diz: olha, preciso falar com você. As coisas não estão boas. Estão boas. Cantar naquela hora, quando parece que o casamento está desmoronando. Cantar aquela hora, quando o seu coração está pequeno. Cantar depois do outro lado, você vai manifestar apenas alegria e gratidão. Mas quando você canta antes, você embute nesse cântico fé. Você coloca fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. O mar não abriu ainda, mas vai abrir. O mar não abriu. E se o mar não abrir? É como aqueles 3 moços lá em Babilônia. Quando o rei disse: vocês prostram, adorem a imagem, vocês serão mortos. Os 3 disseram ao rei: rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós também não vamos nos prostrar. Você conhece a história. Eles foram lançados na fornalha. Jesus foi. Estava ali com eles. O fogo queimou apenas as cordas que os prendiam. E os 4 ficaram cantando lá dentro. Depois. Porque eles cantaram antes. Quando você canta antes, você canta em fé. Quando você canta depois, você canta agradecendo. Vamos assentar porque não terminou. Sabe por quê, queridos? Porque o teste contribui para construir em nós aquele alicerce da fé nele. Esse alicerce de confiança nele. As batalhas, olhe para mim, uma guerra é determinada não por uma batalha ganha, mas pela última batalha. Cada crise é uma oportunidade para aprendermos a confiar mais nele. O Mar Vermelho era apenas uma oportunidade para os israelitas colocarem um espelho no coração deles, para que eles pudessem ver a dúvida que estava lá dentro. Para ver o coração, para ver. Sabe? A recordação dos milagres ali no Egito. Hoje para nós, quando lemos isto, pode parecer alguma coisa tão simples, mas é tão forte. Houve um momento quando eles começaram a dizer: não vai dar, não vamos conseguir, nós vamos morrer. Acusavam a Deus, o amoroso Pai Celestial, de terem negligenciado eles. Alguns podem dizer: mas não é natural cantar cântico de livramento em dor? Não é natural cantar cântico de livramento nessas horas assim tão lúgubres? Deus não via assim. A perspectiva dele é totalmente diferente. No capítulo 14, o versículo 15, está escrito: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Há um momento de clamar e há um momento de louvar. Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Sabe, olhar para trás e ver as intervenções de Deus.
Deus tem milhões de maneiras, meios para nos livrar. Se cantarmos só após a vitória, a nossa fé sempre será sem alicerce. Se nós cantarmos só depois da vitória, nossa fé será sempre sem alicerce. Por quê? 72 horas depois, fale comigo, 72 horas depois, esses pés aqui estiveram lá nesse lugar que vamos chegar agora. Capítulo 15, versículo 22. O povo atravessou. Os cânticos tinham sido entoados, toda essa alegria. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Verso 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. 72 horas depois, que cerca de 2 milhões fizeram a maior festa, tamborins e danças e cantaram. 72 horas depois caminharam e começou a ter um problema. Não acharam água. 23. Afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Se nós cantarmos só depois da vitória, nós sempre, diante de qualquer obstáculo, nós vamos murmurar novamente. Porque nós fomos ensinados a cantar só depois da vitória. Quando você canta antes, aquelas situações que vêm, você vai vencê-las. Você vai caminhar, você vai ter a vitória, você vai avançar, meu irmão. 72 horas depois, 72 horas depois, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Grande problema. Nosso maior inimigo não é o diabo, é a ignorância. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nesta noite, o conhecimento que eu quero plantar no seu coração é esse, irmão. Cante o cântico certo, mas no lugar certo. Porque se você cantar o cântico certo do lado errado, que é o lado depois, você vai sempre repetir isso aqui. 72 horas depois, povo com sede, corre para Moisés dizendo: que havemos de beber? O povo podia estar cantando: o meu cálice eleva-te. Mas o povo estava murmurando. E como que eles murmuravam? Como que murmuravam? Estavam desprezando tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. Desprezando tudo aquilo que Deus tinha mostrado para eles. Tudo. E o que faz o Senhor? Capítulo 15, o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés das águas. E as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se junto das águas.
Jesus, ele sempre cantou o cântico certo do lado certo. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, as irmãs e a multidão dizem, não tem jeito. Já faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Mas Jesus chega e diz, Pai, eu te louvo, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus agradece antes. Ele chega e diz, Pai, eu te louvo, porque o Senhor sempre me ouve. E ele diz, Lázaro, vem. E ele não disse assim, Pai, muito obrigado. Ele chamou, cantou o cântico certo antes. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos. Por causa da fé, tinham sido espancados, torturados. Estavam no fundo de um cárcere, as mãos ali com correntes, os pés no tronco. Era para eles ficarem só reclamando. Perto da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando e louvando. Eu tenho um Deus muito grande. Cantando. Eu não sei o que eles cantavam. Eles estavam cantando, e os outros presos estavam ouvindo. Ao invés deles ficarem falando, está dando tudo errado, ai. Estavam adorando. E o que Deus fez? Sacode. Veio um terremoto. As correntes se abrem, o tronco é rompido, as portas da prisão se abrem. Todos ficam, Você conhece a história. Eles não cantaram depois do livramento. Eles cantaram o cântico certo, do lado certo. Minha irmã, não estou falando dessa irmã, nem sei se existe essa irmã aqui, mas se existir, comece a preparar seu enxoval para casar, minha irmã. Compre a caneta que vai assinar a escritura da casa que você vai comprar. Você que é casada, já tem 8 anos, quer um filho, até hoje o filho não veio. Comece a fazer um enxovalzinho do neném. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí, fica em pé e dá um brado de vitória! Dê um brado de vitória! Eu vou cantar sobre toda a tempestade. Eu vou cantar sobre toda a dor. Eu vou cantar o cântico certo, do lado certo. Eu vou cantar. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, celebre o cântico certo, do lado certo. Oh, aleluia! Oh, adoro o Senhor, igreja! Oh, tu és maravilhoso, Senhor. Quem é este que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pôde fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel
caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E desse lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Desse lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se nas águas pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Desse lado cantou, e desse lado cantou, desse lado cantou, e desse lado cantou. Amém! Aleluia! Olha, quem escreveu esse hino, escreveu tão lindo, mas ele não ouviu essa pregação. Porque ele cantou o hino da vitória do outro lado. E nós temos que cantar o hino da vitória desse lado. Nós vamos mudar essa letra, dizendo exatamente do lado de cá. Porque cantar depois do outro lado, querido, é só gratidão. Mas quando você canta, quando o farol está vindo atrás, ele diz, ele não vai me pegar. Ele não vai me pegar. Há um cântico que vocês cantam, que fala que vai pisar sobre toda a turma. Esse é cântico de vitória. Glória a Deus. Então vamos cantar. Vamos. Vamos cantar com a teologia correta, com a doutrina certa. Qual que é o lado de cantar? Este lado. Antes. Cantar do lado de lá, é só cantar assim. Por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que vais fazer. Cantar do outro lado é gratidão. Mas cantar do lado de cá, você embute fé. Então dê a mão para o irmão que tem ao seu lado. Aperte a mão dele e diga, meu irmão, se você cantar errado, eu vou apertar a sua mão. Cante certo. Aleluia.
Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a ti, 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 Senhor. Jó ainda não tinha visto tudo que Deus ia fazer na vida dele, e ainda assim ele adorou e declarou isso. Alguém pergunta onde Deus está. Nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar de... eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor, do Senhor. Glória, glória, glória a ti, 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 Senhor. Glória, glória a ti, Senhor. Dance, celebre deste lado. Glória, glória, glória a ti, Senhor. 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 Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o Senhor. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Vou celebrar deste lado. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Pastora Deise vai orar nesse instante. Orar por você, meu irmão.
para que o Espírito Santo, uma das obras do Espírito, é nos fazer lembrar. Muitos acham que a obra do Espírito Santo é só nos fazer ficar arrepiados. Não. É nos fazer lembrar de tudo o que nós tivermos visto e ouvido. Que o Espírito do Senhor faça você lembrar de cantar o cântico certo, do lado certo. Levante suas mãos. Rasga, Senhor, os céus. Sinta a presença do Senhor. O teu rio corre. O teu rio corre do teu trono para nós. Oh, temos sede de ti, Senhor. Seja molhado agora. Deixe que as águas do Senhor caiam sobre ti. Oh, doce presença, digno é o teu nome, Senhor, neste lugar. O teu vento sopra sobre nós, tuas águas nos banham nesta hora, para lavar-nos. Oh, precisamos de ti, Senhor. Somos teu povo, o rebanho do teu pasto. Precisamos assentar à mesa contigo. Enche o teu povo agora. Enche, Senhor. Que o gozo e a alegria que vem do teu trono, sobrenaturalmente, enche este lugar. Exalte o nome do Senhor. Como no murmúrio de muitas águas, há o rio de Deus que flui no meio da igreja, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida ao teu povo. Ourikei andarai assuri, idei alamasourikei alaia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim diz o meu Espírito. Abri vossos olhos e vede. Eis que eu, o Senhor, estou às portas e bato. Ó igreja minha, esta é a hora na qual eu, o Senhor, os chamo. Não estais parados. Eu sou o Senhor do livramento. Eu sou o Senhor que como tocha de fogo aquece o vosso coração. Eu sou o Senhor vosso Deus, que no meio do dia trago sombra aos vossos corações.
levantai a vossa cabeça. Levantai a vossa cabeça, assim diz o Senhor, porque eu os tenho escolhido para mim. Homens se perdem, jovens se cansam, crianças são mortas e são esmagadas pelo pecado, porque este povo não teme o meu nome. Mas igreja minha, sou o Senhor, que controlo todas as coisas. Por isto eu, o Senhor, instituí a minha igreja. Levantai-vos. Levantai-vos. Prepara-te, ó povo meu, porque eu, o Senhor, estou às portas e vos digo: correi, correi, correi às cidades, correi às nações. Todos perecem sem mim, mas eu, o Senhor, os chamei. Com minha mão forte e poderosa, eu os tirei da terra do Egito, para fazer-des santos, para serdes minha boca, para que o meu nome seja glorificado na vida da minha igreja. Levantai os vossos olhos, sossegai o vosso coração, andai na minha palavra, e eu, o Senhor, os instruirei. Aplauda o nome do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Olhe para mim. Seu coração é como se fosse o símbolo da sua própria vida. E o Senhor Deus diz assim: filho, dá-me o teu coração. Ele não pede uma perna porque você teria outra. Ele não pede de você, não pede um dedo porque você teria muitos outros. Ele pede o seu coração. Eu não conheço todos os que estão aqui. Eu não conheço potencialmente os milhões que estão assistindo agora pela televisão. Mas eu sei que o Senhor Deus te conhece. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Ninguém te ama mais do que ele. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus fez por você. A salvação é um presente, é uma dádiva. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. João 3,16 diz assim, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida que Deus tem para você é chamada vida eterna. Todos nós somos pecadores. Nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos, estamos perdidos. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, vibrou com Ele,
Quem sabe até um dia cantou o cântico certo, do lado certo. Mas tantas coisas aconteceram e você se desviou. Veio uma saudade, você veio aqui hoje. Mas você veio porque o Senhor quer ter alegria de novamente te abraçar, de receber você como beijou o pródigo. Assim o Senhor faz. Com as mãos no coração, feche os seus olhos. Eu vou pedir que você ore comigo, que todos os salvos que estão aqui se identifiquem com todos os que ainda não são, fazendo juntos esta oração. Ore dizendo: ó Deus e Pai, eu reconheço que sou um pecador, estou perdido, não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que Jesus é o meu Salvador. Por isso eu volto para Ele, arrependido. Eu abro o coração e eu peço: ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que te amava, te conhecia, mas te abandonei, me afastei. Agora eu volto, não na esperança, mas na certeza do teu perdão e de uma nova chance para a minha vida. Continue com seus olhos fechados, só o Espírito de Deus se movendo, porque eu quero orar apenas por você agora. Você não vai repetir esta oração. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Aí no seu lugar, enquanto toda a igreja está orando por você, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, aquele moço de blusa azul, aquela moça atrás dele, tantas pessoas, levante a sua mão. Você que entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, sem constrangimento algum, levante mais alto que você puder a sua mão. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Isso, levante. Agora, pode abrir os olhos. Eu vou precisar agora da colaboração de toda a igreja, em nome de Jesus. Porque nesses próximos 5 minutos, eu vou precisar de todos os corredores vazios. Então ninguém vai andar agora. Toda a igreja em pé, todos em pé. Até essa criança aqui no meu banco, coloque-se em pé, filha. Todos em pé. Esse é o momento de batalha agora. Eu vou pedir que todos que levantaram as mãos, você que hoje entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Pode descer. Todos os corredores desimpedidos agora. Todos. Esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha. Vem. Esta é a hora de Deus para você. Pode vir. Vem. 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 Se a Vem. tempestade Vem. me alcançar, É a hora de Deus para você. Vem. meu Vem. abrigo. Vem. Se Vem. o mar me submergir, Vem. a tua mão me traz a dor pra respirar, me faz andar sobre as águas. Vem. Vem. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Vocês que estão aqui à frente, podem ficar em pé. Fique aqui bem pertinho de mim. Pode chegar aqui. Eu queria que vocês todos dessem um passo. Não, aqui. Chegue aqui. Pode chegar. Shhh. Todo silêncio agora. Todo silêncio. Olhe para a pessoa, meu irmão, que está aí ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Você já está salvo? Talvez você que esteja aí dizendo, pastor, meu dia ainda vai chegar. Minha hora ainda vai chegar. Mas a sua hora é agora. O seu dia é hoje. O amanhã você não tem nenhum domínio sobre ele. Esta é a hora de Deus para você. Você que está aí na sua casa. Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Você que participou dessa reunião até agora. Aí onde você estiver, seja no hospital, atrás das grades do telefone.